Olá para você que me acompanha, este é o programa Fala Direito, um projeto interdisciplinar da Faculdade Maringá, coordenado pela professora Silvia Emiliano Gonzaga. E no programa de hoje nós vamos falar sobre adoção. O Conselho Nacional de Justiça apontou que no ano de 2019, 3.000 crianças foram adotadas. Já em 2020, este número reduziu para 2.300. Com certeza, a pandemia contribuiu para que este número fosse reduzido. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Camila Muniz. Doutora Camila, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Geraldinho. É uma grande honra estar aqui com você, podendo contribuir, podendo somar, né, com o meu trabalho que eu amo tanto e podendo somar na vida das pessoas, né, podendo levar conhecimento, esclarecendo dúvidas, é sempre bom. Bom, doutora, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a adoção, né? Um tema muito pertinente nos dias de hoje. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é referente ao que é preciso fazer para adotar uma criança, né? E quanto leva, assim, um processo de adoção? Esse mesmo processo, ele muda para a adoção internacional? E complementando com mais uma pergunta, como que fica o nome desta criança? Então, tá, foram 4 perguntas, Isso. Vou responder uma a uma. Bora A lá. primeira coisa, que é o mais importante, é o que precisa, o que é necessário, né? Qual é o requisito ou quais são os requisitos para se adotar uma criança hoje em dia, que não precisa necessariamente ser uma criança. Pode ser um adolescente, pode até ser um jovem, né? Sério? Sério, pode sim. É que hoje, né, existe essa, né, a coisa Um talvez rótulo, né? isso, de que eu quero adotar um bebê, eu quero adotar uma criança, e isso até se tornou um grande problema. Porque a criança, depois de uma certa idade, ela já não é querida, ela já não é requisitada, ela já não é escolhida. É uma grande dificuldade, né, para a adoção, né? Exatamente. Mas, enfim, o processo de adoção, ele se inicia quando os pais, né, os supostos pais ali, aqueles que querem escolher uma criança, os adotantes, eles procuram a vara de infância, a vara da infância e juventude da sua cidade, né? No caso aqui em Maringá nós temos a vara da infância e juventude. Então esse casal, ou essa mulher, ou esse homem, né, procura a vara da infância e juventude e dá início a um processo ali, né, eu quero adotar, a um pedido. Procura a vara da infância e juventude e procura um advogado também, ou um defensor público, né, para quem não tem condições, para fazer uma petição, um pedido por escrito para dar entrada no pedido de adoção. Ainda não é um processo. Então começa com um pedido. Começa com um pedido. Depois desse pedido, o que acontece? Tá, primeiro, antes de tudo, e muito importante, os requisitos. Para poder dar entrada, tem que ser maior de 18 anos, tá? Esse adotante ou esses adotantes, eles têm que ser maior de 18 anos. Eles têm que ter uma idade, entre a idade dele e a idade do adotado, da criança, do adolescente, tem que ter uma diferença de 16 anos entre um e outro. Sim. Tá? E se for casado, tem que ser casado formalmente. Tem que comprovar esse casamento, essa união, seja união estável ou seja um casamento. E se for solteiro, não precisa comprovar isso, tá bom? E continuando esse processo de adoção. O processo de adoção, a próxima coisa que acontece é o quê? Encaminha-se esses pais a fazer cursos, né? Então, ele vai assistir palestras, ele vai assistir palestras, ele vai assistir, né, que tudo vai ele vai participar de entrevistas, as pessoas vão na casa, são entrevistas domiciliares, sabe, visitas domiciliares, que as pessoas que trabalham na vara da infância e juventude vai começar a analisar qual vai ser o ambiente em que a criança vai morar, a rotina dos pais, né, a personalidade dos pais, a real vontade desses pais, entendeu, em adotar, o ambiente em que a criança vai morar, em que ela vai conviver, as pessoas com quem ela vai conviver. Então, inicia-se aí um processo, inicia-se aí né, um processo de adoção mesmo, um processo seguindo desse pedido, tá bom? Partindo daí, nós temos ainda alguns passos. O próximo terminando essas palestras, essas entrevistas, vai passar por psicólogos, tá? Que daí esses psicólogos, eles vão passar ali para a vara da infância todas as informações. Olha, interessante. Partindo disso,
a própria vara, os funcionários da vara, eles vão fazer um documento, tá? Uma declaração, né? Um laudo mesmo, que pode ser chamado de laudo, que vai atestar tudo isso que foi visto, tudo isso que foi analisado, uma conclusão ali disso. Vai para o Ministério Público, tá? O Ministério Público, que é o que defende a criança e o adolescente, ele vai também se manifestar e vai apresentar também um laudo ali, um parecer em relação a tudo aquilo ali. Claro. Tá? Isso tudo vai para onde? Isso tudo daí vai para o juiz, tá? Antes disso, nós temos aquele período de convivência, né, que se chama. De adaptação, né, para ver se realmente vai. Exatamente. Esse período de convivência, a criança ainda não vai morar na casa. Sim. Tá bom? E o processo também, a ação, o processo de adoção ainda não iniciou. Só iniciou o pedido e toda a análise. Nessa entrevista também é importante dizer, sabe, Geraldinho, que também vai ser perguntado aos pais qual o perfil da criança, a idade, a cor, o sexo, tudo, né? Sabe? Tudo da criança, de onde essa criança veio, tudo que os pais querem. Aí eles vão para fila de espera, né, que se chama. Né? Porque daí não, nesse período, por que ainda não iniciou o processo mesmo de adoção? Porque ainda não necessariamente existe uma criança ali, entendeu? Ele ainda, o casal... Entra na fila, né? Isso, ele primeiro está sendo analisado se esse casal, se esse homem ou se essa mulher, se esse indivíduo é capacitado para adotar, né? Realmente ele quer adotar. Preencher todos os requisitos necessários, né? Exatamente, e todos, inclusive, os psicológicos, entendeu? Os financeiros, porque existe todo um ambiente que precisa ser preparado para receber essa criança. Esse todo o processo feito no Brasil. E para adoção internacional, esse processo ele muda? Isso, aí agora eu ia entrar exatamente no que é normalmente uma das maiores diferenças. Esse período de convivência, que é o período que encontrou a criança, né? E aí começa-se o período de convivência. Os pais, né, o adotante ou os adotantes, eles começam a conviver com essa criança. Ele vai lá no lar, né, onde a criança mora, ele vai, né, naquele órgão ou na instituição onde a criança está e começa a conviver com ela, fazer visitas, né, leva presentes, começa a conviver para eles se conhecerem, tá? Esse período pode durar no Brasil 90 dias. E ele pode ser prorrogado por mais 90, aí vem a diferença. Se for uma adoção internacional, esse período é no mínimo 30, pode chegar a 45 e pode ser prorrogado por período igual. Então, quando é no Brasil, é 90 mais 90. Quando é uma adoção internacional, é 45 mais 45. Então, daí acaba sendo que no máximo 90, esse período de convivência. Uma outra diferença entre a adoção internacional e a adoção no Brasil é que aqui nós só precisamos comunicar o juiz, o órgão estadual. Lá no país para onde vai morar a criança, tem que também informar o órgão estadual aqui e lá, e também outros órgãos conforme daí a lei de lá, o costume de lá. Então precisa ser seguido. Essas são as principais, acredito que principais diferenças, né, entre um e outro. Bacana. Bom, agora eu quero entender um pouquinho sobre a questão de adoção póstuma. Doutora, o que seria isso? Adoção póstuma, o nome já mais ou menos, né, se autoexplica aí. É quando a criança, o adotante e o adotado estão em processo de adoção e o adotante falece. E aí o que acontece? Então acabou, a criança volta para o lar. Não. Como existia uma vontade clara que deu início a esse processo de adoção, e normalmente acontece antes da sentença e tal, continua-se. O processo de adoção continua até o final. E essa criança passa a ter os mesmos direitos, daí no caso, que os herdeiros biológicos. Olha que bacana. E os herdeiros, né, os filhos biológicos e todos os herdeiros. Bom, essa é uma excelente pauta para a gente conversar em um outro programa aqui no Fala Direito, doutora. Mas ainda falando sobre a questão aqui da adoção, eu quero entender qual que seria a diferença de guarda e de tutela. Tem uma diferença quando se entra num processo de adoção. Tem, então, elas são bem diferentes, porque a guarda, os pais, a guarda, os pais continuam tendo direitos. Então, o que acontece? A guarda normalmente acontece no divórcio, é um bom exemplo. O casal se divorcia
E o que acontece? A guarda sempre fica ou com o pai ou com a mãe. Normalmente fica com a mãe, mas não necessariamente. Porque às vezes acontece que o motivo do divórcio é justamente algum desequilíbrio, Sim, alguma claro. coisa que acontece, né, ali com a mãe. Mas normalmente fica com a mãe. Então, o pai, ele não perde a autoridade, ele não perde os seus direitos em relação àquela criança, os direitos de ver, né, de visitar, os direitos, né, de fazer parte da vida daquela criança. Na tutela, né, que é a guarda e a tutela que você me perguntou. A tutela, os pais, normalmente aí um outro exemplo, os pais, por exemplo, falecem. Aquela criança, ela já não tem ninguém, então o que acontece? Precisa de um tutor. Precisa de alguém que seja, né, seja nomeado para ser responsável por aquela criança ou por aquelas crianças. Então, sim, os pais daí perdem, porque daí já não tem, eles perdem ali o direito, né, que eles tinham. Entendeu? Então, daí precisa da tutela. Não necessariamente com o falecimento. Às vezes, por exemplo, uma mãe que é viciada em drogas, entendeu? Uma mãe que às vezes vai presa. Tem vários fatores, né? Exatamente. Uma mãe que às vezes, infelizmente, vai presa, a mãe, o pai, e onde aquela criança fica? Às vezes vai para um lar, por conselho tutelar, depois vai para um lar, e ali onde ela reside pode ser, no caso, né, vir a ser adotada. O que é? É um tutor. Essa questão de guarda e tutela não é somente em relação à adoção, né? Por exemplo, os meus pais são separados, mas eu convivi durante toda a minha vida com os meus avós. E eles têm a minha guarda. Então, é algo diferente também. Exatamente. Nós podemos citar, né, além da adoção. Os seus pais não deixaram de ser seus Sim, pais. claro. Podem tem um te contato, visitar, claro. vão continuar sendo seus pais. Mas hoje quem responde por você são seus avós. Entendeu? Porque eles têm a sua guarda, entendeu? Então, é bem interessante isso, esse foi um ótimo exemplo. Bom, agora sobre a questão de adoção na categoria aberta, onde os pais biológicos, eles podem visitar, acompanhar um pouco da educação dos seus filhos. Quando isso acontece, corre risco dos pais adotivos perderem a guarda para os pais biológicos, doutora? Em regra, não. Tá? O processo de adoção, depois que ele findou, depois da sentença transitada em julgado, o juiz determinou, aquela criança foi adotada, ela passou a ser, até voltando em uma das suas perguntas, que você perguntou do nome, a criança pode até ter trocado, mudado de nome, entendeu? Porque ela pode, inclusive o primeiro nome, tá? Pode? Pode. Os pais, às vezes, eles não querem que a criança continue com o nome, né? Por quê? Porque depois de terminado o processo de adoção, é feito um novo registro de nascimento, uma nova certidão de nascimento. E aí, com essa nova certidão de nascimento... Pode trocar. Pode trocar. Então, o que acontece? Depois disso, é irrevogável. Não tem volta. A única coisa que faz revogar um processo, né? Uma adoção... É só os mesmos motivos que fizeram os pais perderem. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O pai era viciado em drogas e a mãe também. Então, o que aconteceu? Aquela criança, né, foi tirada deles mesmo, né, e colocada para a adoção. Essa criança foi adotada. E justamente ela foi adotada por pais com os mesmos problemas. Porque assim, mesmo depois de adotada, a vara da infância e juventude continua acompanhando. Continua fazendo visitas domiciliares, entendeu? Continua acompanhando aquela criança, aquela adoção, mesmo depois. Então, se perceberem que existe um problema, os mesmos problemas ou outros problemas, aí sim pode ser que seja revogado. Entendeu? Essa adoção. Doutora, nossa conversa está muito interessante, mas nós estamos indo para o intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos do intervalo comercial e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Fala Direito a doutora Camila Muniz, falando a respeito da adoção. Doutora, nós entendemos aqui no bloco anterior um pouquinho sobre este processo, de como funciona certinho, mas agora é o seguinte, vem uma pergunta bem polêmica. Nós sabemos que ainda existe um grande tabu em relação à adoção por homoafetivos. Existe uma contra-regra que homoafetivos não podem adotar criança? Não.
Não, não existe no Brasil, primeiro, não existe no Brasil uma regra que determine, que autorize, mas também não existe uma regra que desautorize, uma regra que impeça. Entendeu? Sim. Assim, existem alguns aí projetos de lei já, tá, Geraldinho? Porque é a realidade hoje, principalmente no Brasil, né? Existem muitos casais homoafetivos. Então, é uma realidade. Claro. Querendo ou não, a lei, ela trabalha, né? Ela vai sendo criada conforme a necessidade daquela população. E nós, brasileiros, já precisamos de uma lei que fale sobre isso, que trate disso. Mas, enfim, ainda não existe nada certo. Mas como não existe nada também que impeça, simplesmente precise que se um casal de homoafetivos necessita, tem o desejo, ele entra da mesma forma no processo de adoção. Ele pode adotar de duas formas daí, seriam duas opções, né, que no caso a lei, que no caso poderia, né, aí autorizar. Seria um dos dois adotar como solteiros, se por acaso não forem casados, porque se os dois ou as duas já formalizaram essa união, se tem ali uma declaração de união estável, até já se casaram, né, formalizaram essa união, podem adotar como casal, desde que comprove, desde que sejam maiores de 18 anos, Sim, 16 tem anos, diferença exatamente, de idade. 16 anos entre o adotante os adotantes e o adotado, que também, né, e que também comprove a união, da formalidade da união ali, entendeu? Bom, visto que o Estatuto da Criança do Adolescente fala que o que uma criança precisa é de amor, carinho e respeito. Se um casal homoafetivo pode oferecer isso? Sim, não há nada sem que impeça, problemas, né? sem problemas. E pode ter certeza, isso vai ser, como vai entrar no processo, eu não vejo problema nenhum, eu agora como Camila, como advogada, eu não vejo problema nenhum, porque vai entrar no processo do mesmo jeito, vai começar do mesmo jeito, vai ser analisado o ambiente, vai ser analisado ali psicologicamente, eles vão fazer testes, eles vão assistir palestras, eles vão passar por todo o processo. Mesmo processo, igual, né? Exatamente. Então, se por acaso for averiguado ali alguma coisa que não seja legal, que não seja uma coisa adequada para aquela criança, da mesma forma como vai ser para os casais que são heterossexuais, os homoafetivos, por que não? Bom, não é verdade? Doutora Camila, o Ivan Baronese, o nosso repórter aqui do programa Fala Direito, ele esteve aqui nas ruas de Maringá realizando uma reportagem sobre esse tema muito interessante. Nós vamos assistir agora.
Obrigado, Ivan. Nossa, você viu que lindo, né? Ali um menininho falando que gostaria de ter um irmãozinho, mas ele já deixou ali um recadinho para a mamãe, que se precisasse trocar a fralda, tinha que ser ela. Mas bom, doutora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a última pergunta é em relação a quando uma criança ou adolescente ele não é adotado. Qual que é o destino? Essa é uma pergunta até um pouco difícil, né, de responder, mas infelizmente, assim, hoje no Brasil tem vários, né, como novamente vários projetos de lei, mas nada certo ainda, muito certo. Mas o que você vai concordar comigo que o que precisaria ser feito é, antes desse adolescente, desse jovem chegar até a idade de sair lá, né, do lar, de não ter mais idade talvez para ser adotado, de não poder mais ficar lá, ele teria que ser preparado, né? Com certeza. Preparado para ir para o mundo, né? Preparado ali profissionalmente mesmo. Talvez até para, como ele não vai ser adotado, ser preparado para ele se virar sozinho, né? No mundo aí fora, né? E infelizmente ainda no Brasil todo ainda não tem muitos, né, projetos, né, que amparem. Esse jovem ele acaba indo para algumas repúblicas, entendeu? Que outros jovens na mesma situação que eles já moram, né? Ou para a rua mesmo. Ou acabam indo para sabe-se onde, né? Para lugares que nós nem sabemos. Mais uma vez, doutora Camila, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Direito. Agradeço demais. Espero que você venha mais vezes aqui no nosso programa para falar sobre diversos assuntos. Será um prazer. Bom, e você que acompanha a gente aqui pela TVC ou pelo YouTube, não perca o nosso programa. Sempre fique ligadinho aqui pela TVC ou pelas nossas redes sociais, através do Instagram que está aparecendo aí na tela e também no nosso YouTube. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.